Olá, eu sou Raquel Coelho e essa é a nossa segunda aula do nosso curso Recontrato do Amor. Muitos pontos foram esclarecidos na primeira aula, a gente falou muito dos emaranhados e das questões que nos levam desde a infância a perceber a vida e os relacionamentos de acordo com o nosso padrão familiar. É extremamente valioso a gente entender que às vezes a gente não muda um padrão porque a gente não tem algo para colocar no lugar. A gente fica naquele padrão sem saber o que colocar ali no momento da mudança. Por isso é de extrema importância o nosso contato aqui, uma terapia sistêmica, uma constelação familiar. Esses movimentos vão nos ensinando a colocar algo novo naquele espaço que foi deixado por aquele padrão vivido há tantos anos, há tanto tempo e às vezes há muitas gerações nós estávamos ali representando. É muito importante o exercício que eu pedi na primeira aula. É muito importante a gente começar a se dar conta, somos únicos, somos especiais, somos o sonho dos nossos antepassados, somos o propósito desse sistema familiar. E quando a gente quer simplesmente uma fórmula mágica, a gente está fugindo disso tudo. E não vem aquela satisfação, aquela sensação de realmente estar no caminho. Por isso, às vezes a gente faz tanta coisa, busca tanta informação, pesquisa tanto, né? Tudo agrega, tudo é importante, mas não nos satisfaz. Porque o que vai me satisfazer é único e eu preciso ir despertando. Uma das grandes questões que eu tenho em consultório é isso, as pessoas quererem a fórmula mágica, um padrão de fórmula e eu tô ali para quebrar fórmulas, né, padrões, não tô para dar fórmula realmente. É muito importante a gente ter essa consciência, somos únicos e precisamos nos tratar como únicos. Somos a soma de todo o nosso sistema familiar. Estamos aqui para cumprir com um propósito muito maior, não só nosso, mas deles também. Então, nessa segunda aula, nós estamos aqui para falar da nossa criança interior que não sabia se comunicar. A nossa criança interior viveu vários momentos. A comunicação que essa criança teve é super importante e faz toda a diferença nos nossos relacionamentos. Um dos pontos primordiais é a gente saber se comunicar. Muitas pessoas não sabem verbalizar, não sabem se expressar, sentem e não comunicam, e aí as coisas se perdem. É interessante a gente identificar o nosso tipo de comunicação. Qual é o seu tipo de comunicação? É uma comunicação mais passiva? Fica calada, reprime, não dá conta de verbalizar, tem medo, insegurança? É uma comunicação mais agressiva? Que fala explodindo, brigando, xingando, ou é uma comunicação assertiva, que espera o momento, que sabe conversar e que principalmente olha para si antes de falar qualquer coisa. Esse é o ponto. A vítima quer culpar alguém. Existe um padrão que não tem jeito de passar por nenhum assunto sem falar dele, que é o padrão de codependência, vítima, agressor e salvador. Quando a criança está ali entre os pais, querendo salvar os pais, querendo minimizar a dor deles, ela vira uma salvadora quando adulta. A salvadora ou salvador é aquela pessoa que faz querendo pertencer, faz para ser inserido, faz porque senão não vai ter um lugar na família, porque senão não vai ter um lugar naquele relacionamento, e não funciona assim. Faz, às vezes, para ter o poder daquela relação. Muitas pessoas dentro de relacionamento faz pelo outro para cobrar depois, para falar eu fiz e agora você me deve de alguma forma, isso minimiza os relacionamentos. A pessoa que não dá conta de fazer pelo outro, ela normalmente vira vítima ou agressor. Porque não se sente vista, não se sente olhada, justificada. A vítima, salvador e agressor são comportamentos que se retroalimentam o tempo inteiro. O grande ponto aqui é o que você quer da sua vida, o que você quer de um relacionamento,
O que você espera que a vida te entregue, mas que você não está entregando para a vida. Autoliderança, autorresponsabilidade, pontos primordiais, importantíssimos para os nossos relacionamentos. Quando eu assumo a minha parte, o outro, no inconsciente dele, sente isso e vai assumir a parte dele. Muito incrível como que as pessoas chegam até a mim querendo que o outro mude. Nós não vamos mudar ninguém, nós não vamos mudar nada em ninguém, até porque essa pessoa, ela está leal ao sistema dela, ela está vinculada ao sistema dela, então a nossa palavra, nós chegamos depois, não tem tanto peso assim. Ela vai identificar as características do próprio sistema e vai repetir aquilo inconscientemente, esse inconsciente é 95%, então ela não tem força, ela não tem estrutura para quebrar isso, a não ser que ela queira muito. Uma outra forma da gente mudar e melhorar os relacionamentos é a gente mudando. Quando eu faço isso, eu fico mais consciente e automaticamente o outro, também que convive comigo, fica mais consciente. Esse emaranhamento que nós falamos na primeira aula, ele vem do nosso sistema familiar e ele vem das relações mal estruturadas. Eu me emaranho cada vez mais quando eu não sei o que eu quero, quando eu não sei o que a vida quer de mim, quando eu não espero cumprir com o meu propósito e vejo o outro como uma soma nisso tudo e não como alguém que eu tenha que mandar, manipular, controlar e tem que ser do meu jeito. Isso é muito sério. E é muito importante a gente olhar para isso. Como eu falei, o nosso curso é profundo. Ele vai trabalhar máscaras, sombras, posturas, comportamentos dentro de uma visão geral. Não adianta eu chegar aqui para vocês e falar entre linhas as coisas. Nós precisamos realmente de mudança. Eu quero ver todos, ou grande parte de vocês que estão aqui inscritos, que estão aqui comigo, mudando a vida e os relacionamentos, porque assumiram a responsabilidade, a sua autoliderança e estão fazendo o movimento que precisa fazer. Esse é um dos nossos grandes objetivos aqui. Todos nós queremos relacionamentos saudáveis. E por que a maioria de nós vivenciamos relacionamentos de dor, tóxico? Primeiro, porque a gente está preso no emaranhamento do nosso sistema. Segundo, porque a gente tem 95% de inconsciente. Terceiro, porque a gente não foi educado, conduzido a se tratar, a se cuidar. Essa visão cristã, que é muito importante, de caridade, de apoio ao outro, é de extremo valor. Mas a gente confundiu Salvador com generoso. Salvador, ele vai esperar um reconhecimento, ele vai esperar que o outro entregue algo. Então, eu faço pelo outro e espero que o outro me devolva em algum momento. E o outro nem sabe, às vezes, o que vai entregar. Não sabe o que eu estou esperando. Fica uma relação desgastante, um relacionamento onde vítima e salvador não se entendem, não se compreendem. E esse ponto que eu já citei, que a comunicação é de extrema valia. Às vezes é necessário interromper uma conversa, uma discussão, dar uma volta, repensar para voltar e conversar num outro nível. Eu preciso identificar se eu não estou sendo narcisista quando eu quero as coisas só do meu jeito, de uma forma egoísta, pensando só em mim. Eu sinto, eu amo, eu quero, eu preciso, eu necessito. E às vezes eu preciso e eu necessito de algo que está faltando na minha infância, dos meus pais, e que um relacionamento não vai suprir. Não se enganem. Aquilo que não foi preenchido pelos pais, aquele amor interrompido da infância, ele não vai ser suprido pelo nosso relacionamento ou pelos nossos relacionamentos. Já que nós não somos mais crianças e já que os pais a gente não tem mais que demandar os pais, como eu já falei aqui, a gente adulto não demanda de pai e mãe, eu vou precisar buscar as formas de suprir isso. Primeiro compreender, identificar e compreender nessa ordem, trabalhar
e eu mesma começar a me suprir dentro daquilo que eu preciso. E o outro, quando vem, ele já vem para complementar, para trazer algo novo, para somar, para trazer a experiência dele como algo divino e importante, que juntos nós vamos evoluir, que juntos nós vamos crescer, que juntos nós vamos prosperar. Esse é o objetivo de relacionamento. Que seja de amizade, que seja de casal. É prosperar, é evoluir, é crescer, é ampliar toda essa vontade de viver que a gente precisa para a gente viver aí 100, 120 anos. Eu brinco com os meus clientes que eu vou viver 120 anos super bem, lúcida, bonita, inteligente. Por quê? Porque a gente precisa dessa perspectiva do melhor. Quando a gente está com a nossa criança ferida, quando a gente está preso a esse amor interrompido lá na infância, isso vai ter reflexo aqui na nossa vida adulta. Então, a gente não avança sem olhar de verdade para a gente não avança sem olhar para os nossos pontos que estão minimizando a nossa vida. E eu estou falando nossos, não olha para o outro. O outro é o outro, com todas as demandas e questões dele. Eu preciso o tempo inteiro estar voltando para mim. Ver se eu estou no meu lugar de filha, identificar esses padrões, essas questões, identificar os relacionamentos do meu sistema familiar, se a maioria deles deram problemas, se a maioria são separados. Eu tenho uma tendência grande a estar separando se eu não estou consciente disso. No meu sistema familiar, a minha avó foi separada. E naquela época era muito difícil ser separada, né? A gente sabe dos conceitos, preconceitos, dos julgamentos. E ela foi muito julgada. E eu tive 2 separações, muito em lealdade a ela, muito para não deixá-la sozinha naquele lugar de separada. Quando eu tomei consciência disso, eu comecei a olhar para o que realmente eu quero. E é um padrão porque as minhas primas também vivem a mesma situação. Tem mais 2 primas separadas 2 vezes também. Então é assim, e tenho 2 solteiras e tem outra que é casada há mais tempo, mas com outras demandas também. É um padrão que veio da minha avó e que a gente repetiu até então inconscientemente, e mesmo consciente a gente precisa de um trabalho em cima disso, porque a lealdade é muito grande, é muito forte. Então vamos entender que tomar consciência e agir precisa ser num nível bem profundo, no nível emocional. Eu trouxe uma pesquisa para vocês e eu gostaria de compartilhar, vou ler aqui para vocês. Pesquisadores verificaram que emoções negativas como medo, raiva, preocupação e inveja causam padrões rítmicos no coração altamente perturbados, enquanto amor, alegria e outras emoções positivas produzem campos muito harmônicos e uniformes, coerentes, como comprovado em análise espectral do campo do coração. Quando o sistema é coerente, não se perde quase nenhuma energia, porque seus componentes operam em sincronia, como num laser. A energia emocional opera numa velocidade superior à do pensamento. É isso que é inconsciente, energia emocional. Esse emaranhado é totalmente inconsciente. Essa lealdade, esse vínculo é totalmente inconsciente. Então nós precisamos ir em níveis profundos para identificar, assimilar. As pessoas, nós somos muito, uma coisa muito interessante assim, às vezes a gente lê um livro, pesquisa e acha que já sabe tudo. Gente, o nosso ego está acostumado a rejeitar a nossa mudança. O nosso ego não quer nos ver melhor. Ele não quer que a gente cresça. Por quê? Porque o crescimento e a evolução requer a morte do ego. A nossa essência, sim, quer brilhar, quer fazer algo muito legal, quer viver, né, toda essa conexão que veio viver. Então, a gente precisa estar muito atento onde o nosso ego está nos sabotando. Quando uma pessoa fala algo que mexe comigo, que incomoda, e que eu pego como pessoal e que fica ofensivo, eu preciso observar. Quem se ofende é o ego. Então, mudar isso dentro das nossas relações. O que o outro fala, às vezes, é para me melhorar também. É um alerta
pode ser um ponto que eu não tenha visto, pode ser um ponto que eu ainda não tenha parado para pensar. E ele está falando, é bom refletir, não estou falando que o outro tem razão com relação a mim o tempo inteiro. Será que o outro está falando porque é um julgamento, é uma crítica apenas, ou outras pessoas também já falaram isso comigo, desse comportamento, dessa falta de comunicação, dessa imposição, dessa linguagem dura, dessa fala impositiva, desse olhar que fere, que machuca, que diz muito mais às vezes do que as minhas palavras, desses gestos, porque a comunicação é um conjunto, né? Eu posso falar muito obrigada, eu posso falar muito obrigada, né? Entre os dentes, são formas e formas, não importa às vezes o que é falado, mas importa como é falado. Nós precisamos identificar em nós o que gera esse tipo de comunicação, identificar em nós essas questões, para aí sim a gente comunicar e comunicar bem. 50% da comunicação é minha responsabilidade, 50% é responsabilidade do outro. Como eu falo é responsabilidade minha, como o outro recebe é responsabilidade dele, e às vezes o jeito que eu falo, a forma que eu falo, vai diretamente no ponto de dor dessa pessoa. E essa pessoa começa a ficar mais agressiva ou mais impositiva. Precisamos identificar, precisamos mudar aquilo que realmente faz parte do nosso contexto evolutivo. Vai ser bom pra gente. Muitas mulheres me procuram, muitos homens, falando que saem de um relacionamento, entram no outro e as mesmas coisas acontecem. Por quê? Porque a gente não identificou em nós o que precisava ser mudado. O primeiro passo que nós precisamos dar é admitir. Admitir que a gente tem um problema. Temos uma questão. Ok. Identificou? Preciso buscar ajuda para mudar. Não é só cursos, livros, mas tem algo que é especial para mim, que eu preciso fazer individualmente e olhar. Muitas pessoas fogem desse momento individual. Por quê? Com medo de se expor, com medo de se posicionar, mas é necessário às vezes. Um profissional sabe o limite do que é exposição, um profissional sabe conduzir bem isso, e tem muitas questões para serem vistas, observadas, olhadas, que a gente ainda não parou para olhar, para observar e que estão prejudicando a nossa vida, porque a gente não deu esse passo, e esse passo é individual. Dentro da visão sistêmica, a gente fala muito de consciência leve e consciência pesada. O que é consciência leve e o que é consciência pesada? Consciência leve é quando eu estou repetindo o padrão, estou fazendo o que a minha família faz, o que o meu sistema faz, isso me deixa de consciência leve, mas isso não evolui. É na consciência pesada, é nessa culpa da evolução que eu preciso estar para realmente estar crescendo. Raquel, me dá muita culpa quando eu estou bem num relacionamento, quando eu estou bem financeiramente e a minha família não está. É isso mesmo. Você está evoluindo e para evoluir precisa sim dessa culpa. Mas é identificar essa culpa e fazer esse movimento mesmo nessa sensação, porque essa culpa não mata, porque essa culpa não é negativa, ela é culpa evolutiva. Essa culpa faz com que a gente busque, cresça, que a gente realmente esteja nesse amor real, nesse amor mais solidificado, que a gente esteja no caminho da felicidade, da prosperidade, da riqueza, da abundância. Porque no final das contas nós estamos aqui para isso, para avançar, para evoluir o nosso sistema. A gente está muito mais preso ao passado do que a gente imagina. A gente fala muito de futuro, mas poucos. 90% das constelações que eu faço dentro de consultório, as pessoas estão fora do seu próprio lugar ou estão olhando para o passado 100%. Não se engane. Crianças olham para o passado. Essa semana eu fiz uma constelação com uma menina de 6 anos e ela olhava para o passado. Ela não olha para o futuro, porque ela está presa às questões do pai e da mãe no inconsciente dela. Isso começa muito cedo, gente. Isso faz parte de um sistema que quer nos aprisionar, de uma matrix, o nome que vocês quiserem dar, que deem. A grande questão é identificar e agir em prol da mudança disso. E nós somos agentes para mudar
essa história, para fazer diferente, observando nossos gestos, nossa comunicação, nossas posturas, tudo isso que eu já falei aqui nessa aula hoje. Então vamos ao nosso segundo exercício. Toda aula a gente vai ter um exercício. Hoje você vai fazer uma lista daquelas pessoas que você julga e critica no seu sistema familiar. Todas elas, todas as questões que você julga, critica de alguma forma em algum nível. Que você se sente melhor, que você se sente mais poderosa porque você estudou, porque você fez. O que dentro do seu relacionamento você ainda compete. Eu sou melhor, o outro é pior. O que dentro dos meus relacionamentos eu olho com esse olhar julgativo e crítico e que no fundo, eu sou criticada, julgada porque eu também estou criticando e julgando. Dúvidas, questionamentos, perguntas no meu Instagram, @RaquelCoelhoConstelação, ou aqui nos comentários, ou vocês podem também entrar em contato direto comigo no meu WhatsApp. É importantíssimo essa troca, esse movimento, porque é assim que a gente equilibra as relações. E o máximo que eu tô pedindo para vocês é se inscrever no canal, curtir, compartilhar os vídeos que estão lá. Esse do curso são fechados, né? Vão ficar só para vocês. Mas os que vocês podem compartilhar, o que vocês podem divulgar, expandam essa linguagem, essa consciência, porque elas fazem parte da nossa sintonia. Quem está aqui comigo está na minha sintonia e de alguma forma experimentando essa nova consciência, essa nova forma de pensar e de se relacionar. Se puderem, se tiverem a oportunidade, façam uma constelação familiar. Eu atendo online, eu atendo presencial. Vamos fazer grupos de constelação online. Já tive várias experiências, vou fazer agora de uma forma mais frequente, para que outras pessoas de outros estados, de outras cidades possam participar, e não só o pessoal de Sete Lagoas, que é onde eu estou locada nesse período aí, dentro da pandemia e pós-pandemia. Não estou pensando em sair mais. Então, a gente pode sim expandir tudo isso de várias formas. Graças a Deus, a internet, a gente tem essa possibilidade. Eu aguardo vocês todos com muita energia, com muito entusiasmo na nossa terceira aula, porque eu me tornei consteladora por um chamado de alma, por uma conexão profunda. Eu me tornei terapeuta sistêmica por um desejo nas veias e que faz parte da minha história. A minha bisavó foi de alguma forma uma terapeuta e eu tive essa conexão muito cedo e tô aqui com vocês fazendo aquilo que me encanta, aquilo que amo profundamente, que me deixa realmente realizada. E a gente pode sim se realizar em todas as áreas da nossa vida. Depende do quanto a gente se abre, do quanto a gente minimiza o nosso ego, do quanto a gente expande a nossa essência, do quanto a gente se comunica bem, do quanto a gente se expressa, porque todos nós somos humanos em processo de desenvolvimento e precisamos nos colocar no nosso lugar de humanos em processo de desenvolvimento, olhando para a gente mesmo e para o outro com essa compaixão, com esse amor, que é o amor em ordem. Até nossa próxima aula.